Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe para um bate-papo o jornalista Túlio Lemos. Nós vamos falar sobre política local e nacional este ano em que acontecerá eleições aqui e em todo o Brasil. Meu colega jornalista Túlio Lemos, uma alegria grande receber você. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de mais uma vez batermos esse papo desta feita sobre também política, já que estamos no ano eleitoral. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado a você, Nelson. É uma satisfação mais uma vez participar aqui desse programa que é tão prestigiado aqui na política e na imprensa do Rio Grande do Norte. Túlio, desde quando e por que você é jornalista? Desde 1993, quando eu comecei a fazer jornalismo no rádio, né, fazendo primeiro do esporte, depois entrei para a área política e em seguida entramos da parte política na televisão, depois para o jornal, então fiquei em vários outros setores, mas sempre com a predominância de jornalismo político. Por que e quando nasceu a sua paixão pela política? Na verdade, a minha família sempre foi política, né? Meus antecessores sempre foram políticos. Meu pai foi político, minha mãe, os pais deles também. E eu sempre fui envolvido nessa situação política. Mas a parte minha mesmo política foi mais no jornalismo político, quando eu passei a me envolver diretamente com a classe política, vendo sob outro prisma, de outro formato, né? Sua família já deu algum prefeito além de você, lá em Macau? Sim, meu pai foi prefeito 2 vezes. Ele foi vice, depois assumiu e depois foi candidato numa eleição direta em 1988, foi prefeito, mas pela segunda vez. Então ele tem uma carreira política, depois foi vereador, minha mãe também foi vereadora. Ele foi vereador na época em que o vereador não recebia salário, né, que era por vocação. Hoje é bem diferente, mas então eles tiveram uma carreira política muito vitoriosa e isso é voltado naturalmente para uma cidade, o universo deles foi voltado para o município de Macau. Macau. Inclusive, você foi prefeito também de Macau. Em que período você foi? Que foi o único caso em que a cidade teve o prefeito, pai e filho, né, da mesma cidade. Ele foi em 88 e eu fui agora em 2016, a eleição foi em 2016. De 2016 o mandato foi de janeiro de 17 até dezembro de 2020. Uma experiência realmente muito rica, porque eu via a política por eles e também como jornalista. E eu fui para dentro para ser candidato. Foi a única vez que eu fui candidato na vida. Eu nunca tinha sido candidato a líder de classe, absolutamente nada. Foi a única vez que eu fui candidato, foi em 2016. Você gostou da experiência? Olha, Nelson, é uma experiência rica, eu gostei, porque você tem aquele sonho de servir a sua cidade, é um mandato de executivo, ele proporciona essa possibilidade. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, né? Foi um momento difícil, porque nós tivemos quedas absurdas de receita, mas nós tiramos Macau das páginas policiais, que era uma cidade que vivia mergulhada na corrupção, com prefeitos presos, e esse noticiário me incomodava muito. E isso era um compromisso que eu tinha, de além de prestar um serviço que nós conseguimos prestar, apesar das receitas, das piores receitas da história, só para você ter uma ideia de comparativo de receita, Macau teve carnaval em 2014 ou 15 de 7 milhões de reais. E eu tinha receita mensal de 5, de 4,
milhões por mês para gerir toda a estrutura administrativa do município. E isso foi muito difícil, porque a pandemia nos mostrou, não existe você cobrir despesas se a receita é insuficiente. Foi isso que nós enfrentamos. Mas mesmo assim, foi uma experiência rica e do ponto de vista administrativo, não tenho nada a me envergonhar, pelo contrário, nós deixamos o maior IDEB da história de Macau. Na história de Macau nunca teve leitos de UTI, nós deixamos 5 leitos de UTI instalados, que depois foram desativados. Nós tivemos uma presença forte na assistência social e na minha vida pessoal, como prefeito, mesmo sendo pessoal, né, eu pagava o aluguel da minha casa, a minha feira quem fazia era eu, andava no carro pessoal meu que era comprado, financiado, pagava a minha gasolina, coisas que as pessoas não estavam muito acostumadas a ver, e principalmente numa cidade como Macau. Tudo era muito... As pessoas achavam que o prefeito tinha que estar num pedestal diferenciado, e eu mostrei que pode ser diferente, mas de qualquer forma foi uma experiência valorosa para a gente do ponto de vista pessoal. Mas com tudo isso, você toparia voltar à política de Macau? Não penso novamente em entrar na política partidária novamente, porque ela cobra um preço muito alto, né? Hoje, a vida pessoal, ela termina se envolvendo. Quando você vai para a vida pública, você não tem mais vida. E isso é muito doloroso para a sua família, você passa a não ter absolutamente, ninguém tem mais respeito por nada. E esse é um preço que eu não pretendo pagar novamente, apesar de ser um desafio, apesar de ser algo que você, quando está principalmente no executivo, você diz, eu vou conseguir contratar tal equipe, a gente vai fazer cirurgias, essas cirurgias vão beneficiar a população que não teria condição de fazer cirurgia de outra forma e tal. Ou seja, o executivo você pensa e se tiver recurso, você resolve, você executa, você consegue mudar na prática a vida das pessoas em pouco tempo. O legislativo, você que foi deputado estadual, é uma carreira diferenciada. Você vai fiscalizar, vai denunciar, vai criar leis e vai também levar a sua palavra. Mas eles diferem, porque no caso do executivo, você diz, eu quero mudar essa cadeira de lugar, vou colocar ali, ou então vou comprar outras diferentes que são mais confortáveis, são melhores, e você vai e faz. Então, tem um sabor diferente, mas é um preço muito alto a se pagar, que acredito que não vale a pena, para mim não vale a pena. A propósito, como é que você está vendo, qual o seu ponto de vista sobre a política do Rio Grande do Norte hoje, véspera de eleição? Olha, o quadro está se desenhando, né? Ele está se desenhando, ganhando contornos mais definitivos, porque hoje você só tinha, ontem melhor dizendo, você só tinha a governadora como candidata, e tinha uma chapa que estava em formação. Hoje você tem a governadora como candidata à reeleição, já tem um candidato a vice, que é Walter Alves, e o seu MDB, com Garibaldi, com todo o grupo. Você tem um candidato a senador, apesar de poder haver algum tipo de mudança, mas ela tem um candidato a senador, que é Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal. Então, pelo lado do governo, o quadro começa a se desenhar, ganhar contornos definitivos. Ela tinha candidatura de reeleição, Jean Paul candidato ao Senado e o vice Antenor Roberto. Esse quadro foi mudado. Jean Paul sai, cede o lugar para Carlos Eduardo, Antenor sai e ela coloca Walter Alves. Pelo lado do governo, ela continua favorita, porque as pesquisas mostram que ela tem favoritismo, está em primeiro lugar, ela não tem gordura a perder, ela precisa trabalhar bastante, porque uma candidatura que governo, ela tem um desgaste natural, ela sabe que vai perder um pouco nos embates, isso aí. Pelo outro lado, você nós temos 7 candidaturas, mas a principal candidatura de oposição foi lançada recentemente, que é Fábio Dantas. Não tem candidato a vice e também o seu candidato a senador já é anunciado como Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento. Então, essa chapa é a chapa principal da oposição, que pretende tirar a reeleição da governadora Maria de Fátima Bezerra. É uma eleição para a oposição difícil, porque além de você ter o favoritismo de Fátima, você tem também uma questão que o governo e Fátima, o PT, vão tentar nacionalizar o pleito, ou seja, ela vai usar como cabo eleitoral principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já a chapa da oposição
há um detalhe, Rogério Marinho quer ser o candidato de Bolsonaro. Já Fábio Dantas não quer aceitar essa pecha de ser, ou o rótulo, né, de ser candidato de Bolsonaro, pelo fato dele saber que entre Bolsonaro e Lula, hoje, Lula leva vantagem. Mas a eleição ela vai ser polarizada inevitavelmente. Então, nessa situação, também Fátima vai polarizar com Fábio e o candidato a senador de Fátima, seja Rafael Mota, que está surgindo aí como possível candidato, seja Carlos Eduardo, essas duas chapas vão se polarizar na eleição e é uma eleição difícil. Não existe eleição fácil, Nelson. Por mais que depois, quando o resultado sai, você vê uma diferença, foi 200 mil votos de maioria, mas durante o pleito não há eleição fácil porque uma palavra mal empregada, um gesto infeliz, né, uma entrevista mal dada ou com palavras que possam ser interpretadas de forma negativa, a participação num debate, tudo isso pode fazer um candidato subir e fazer outro crescer. Só para dar um exemplo disso, Nelson, nós tivemos em Mossoró. Rosalba caminhava para ser reeleita prefeita de Mossoró agora em 2020. Ela teria dificuldade? Teria. A eleição estava apertada, mas pelo percentual que ela tinha, ela ganharia. Apertado, mas ganharia a eleição. Num determinado momento, num debate, já na reta final, ela emprega uma palavra infeliz. Diz que Alisson é coitadinho, pobrezinho. E aí, com as redes sociais, isso foi multiplicado com força. Ele passou a ideia de humilhado, do camarada que era o pobrezinho, que era o pequeno, que era o que tinha sido humilhado. Ela passou uma imagem de arrogante, passou uma imagem que estava humilhando o seu adversário. O que é que aconteceu? Na reta final, ela começa a cair e ele passa e é eleito prefeito de Mossoró com 20 e poucos anos de idade, sem ter tradição nenhuma na política de Mossoró. E foi numa eleição em que os rosados estavam unidos, que há 30 anos eles ficam em palanques opostos. Nessa eleição de Rosalba, eles estavam unidos, mas ela perdeu a eleição. Então, não existe eleição ganha, nem eleição perdida antecipadamente. Tudo é um momento. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Há mais de 20 anos, o DNA Center evolui por você. Hoje, mais do que um laboratório, o DNA Center é medicina e saúde. É credibilidade em serviços médicos e de análises clínicas, referência em exames inovadores e tecnologia de ponta em diagnósticos precisos para a sua confiança. Tudo isso porque não vemos apenas resultados, vemos pessoas e cuidamos de cada uma delas. DNA Center, evoluindo por você. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o jornalista Túlio Lemos. Túlio, nós falamos no primeiro bloco você falou sobre redes sociais, mídias sociais. Elas vieram para ficar. Elas vão interferir no resultado das eleições deste ano? Olha, Nelson, elas já interferiram em resultados anteriores. A gente tem em 2018 duas candidaturas, uma nacional, Jair Bolsonaro, que se elegeu desprezando os veículos convencionais, e tivemos aqui no Rio Grande do Norte também situação semelhante, Stevenson Valentim, que também desprezou as lideranças e a mídia convencional e foi nas redes sociais. Mas tudo é um momento, e esse momento é outro. Por conta do festival de fake news, a mídia convencional, televisões, rádios, os veículos convencionais, os blogs que têm credibilidade, eles passaram a ter uma visão melhor da população. O que é que acontece? Quando você tem dúvida, você busca um veículo convencional. Saiu na televisão, saiu naquele canal, tem naquele blog, saiu naquele jornal. Então você passa a ter uma busca pelo um veículo convencional para dar veracidade, ou pelo menos para lhe dar segurança. O que é que acontece com as mídias, as redes sociais? Elas continuam com o efeito extremamente devastador. É porque você pega uma informação agora e esse efeito multiplicador é gigantesco, ele é devastador. Quando eu falo da questão da veracidade, é que cada um joga o que tem à mão, mas nem sempre isso tem um efeito que ele espera, porque do mesmo jeito que se você jogar algo que não é verdadeiro a seu respeito, o seu adversário vai pegar e vai jogar o que ele considera verdade, vai desmanchar o que você fez naquela mesma velocidade. Então, as redes sociais, elas têm um efeito muito bom, porque elas são online, o efeito multiplicador, você joga aquilo, uma pessoa ligada a você, bota num grupo de WhatsApp, aquilo multiplica e tal. O efeito multiplicador, ele é muito forte, mas ele não tem esse condão de
direcionar um resultado eleitoral. Tanto é que quando você vê alguns eventos, seja na área política ou não, quando eles estão restritos às redes sociais e você vai lá para o evento na prática, ele foi um fracasso. E como aí você diz, mas aqui todo mundo estava dizendo que ia, todo mundo estava apontando para uma situação, mas na prática é diferente. Por quê? Porque é muito cômodo você estar aqui com o celular na mão, com o teclado, e você faz o seu mundo ali. Mas o seu mundo pode não ser o mundo real. O mundo real é diferente. Então, é necessário, eles têm uma força? Tem, mas essa força precisa estar atrelado à realidade. Essa realidade, do ponto de vista de mídia, precisa estar atrelado à mídia convencional, que vai dar a realidade. O que é que eu digo sobre isso? Você pega, por exemplo, o candidato a governador. Aconteceu, o candidato a governador foi achincalhado em tal lugar e tal. Se você tem um vídeo que diz que isso é verdade, e esse vídeo ele é completo, ele não é editado maldosamente, ele tem começo, meio e fim, tudo bem, ele vai como verdade. Mas se esse vídeo ele foi editado pelo seu adversário, as pessoas vão em busca se vai sair numa televisão, se vem num blog, se alguém na rádio vai comentar, para saber se aquilo foi verdade mesmo. Porque é tanta montagem, é tanto fake news que as pessoas ficam desconfiadas. Então, é preciso você atrelar uma coisa a outra. A propósito de rede social, que é um assunto altamente atual, outro assunto atual é pandemia. O que é que você acha que a pandemia vai interferir nos resultados das eleições aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo? Não, eu acho que ela já teve o seu papel do ponto de vista de utilização política na eleição de 2020, quando, por exemplo, a gente teve o prefeito de Natal, que teve uma postura mais proativa em relação à pandemia e, naturalmente, ele conseguiu se reeleger prefeito em primeiro turno, derrotando aí 12 candidatos. Então, nesse aspecto. No aspecto estadual, eu acho mais difícil ser utilizado algo da pandemia, também no nacional, apesar de que é inevitável que possa ser utilizado. Se vai ter o efeito ou não, você tem, de um lado positivo, Bolsonaro foi quem comprou, um dos países que mais vacinou no mundo. Aí ele mesmo tem um aspecto negativo dele não ter se vacinado, ele ter sido negacionista da própria vacina, ter sido isso. Enquanto você tinha, por exemplo, 600 mil mortos no Brasil, você tinha um presidente que não visitava o hospital, mas fazia uma carreata, uma motociata. Então, isso pode trazê-lo para o debate nesse aspecto? Pode. Por outro lado, ele vai mostrar que foi o governo que mais investiu e que deu dinheiro para estados, deu dinheiro para municípios, para leitos de UTI, para equipamentos. Então, se a oposição vai puxar pelo aspecto negativo dele, que é real, naturalmente que ele vai ter a oportunidade de puxar pelo positivo, assim como o governo do estado também e as prefeituras também vão fazer o seu papel. Como é que você está vendo a política brasileira hoje? Essa bipolaridade entre o PT e o PL, por exemplo. Veja só, na verdade, a polarização entre Lula e Bolsonaro interessa aos dois. Eles precisam um do outro. Por quê? Porque na medida em que eles não estavam polarizando, existiu a possibilidade de surgimento da terceira via, com Moro, com Ciro Gomes, com outras candidaturas que pudessem, na verdade, afetar aquele cenário que estava posto. Então, de um lado, Bolsonaro viu essa situação, do outro Lula. Eles precisam estar nessa posição de digladiar o tempo todo, de polarizar a eleição. E, num aspecto ideológico, dizer, eu sou o lado da direita, eu sou o lado da esquerda. Certo, os dois extremos, a polarização, o ex-presidente com o atual presidente, uma coisa plebiscitária, está tudo bem. Mas existe um detalhe que eles ainda não se deram conta, que existe um eleitor que está fora dessa polarização, que é o eleitor ideologicamente de centro, seja centro-esquerda ou centro-direita, mas que não está nos extremos. E esse eleitor ainda não foi visgado, nem por um lado nem por outro. É possível que esse eleitor de centro-direita vote em Bolsonaro? Sim, é possível, porque ele vai fazer uma escolha
em última instância, na questão ideológica. Como assim o eleitor de centro-esquerda que não quer votar em Lula hoje poderá votar amanhã por conta de Bolsonaro. Mas é possível também que esse eleitor seja o eleitor mais cético, mais crítico, mais demorado a escolher e que não está escolhendo hoje porque não está gostando nem do discurso de Lula nem de Bolsonaro e também não foi sensibilizado pelo discurso do que seria a terceira via, que seria um Ciro Gomes, que seria Moro, que saiu, que poderia ser Simone Tebet ou qualquer outro nome. Esse nome da terceira via foi estrangulado pela polarização. A briga de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, sufocou o nascimento de uma candidatura de centro. Então é preciso que Bolsonaro, que alimenta muito o radicalismo do seu grupo, do seu exército mais à direita, e Lula também o faz mais à esquerda, ambos possam ter um olhar mais ao centro. Então Lula já deu o primeiro passo ao escolher Geraldo Alckmin como seu vice, deu uma sinalização mais ao centro. Já Bolsonaro está sinalizando para a escolha de um militar. Ele mantém ainda o viés mais à direita, mais à extrema-direita. Ele precisaria puxar um pouco mais, ter um olhar voltado mais para o centro, que não está nem de um lado nem de outro. É isso que eles precisam entender, que essa polarização os fez sobreviver. E bem, Bolsonaro estava lá embaixo, com risco até de não ser candidato, as pessoas dizendo que ele estava acabado e tal, e ele veio crescendo, cresceu bastante. A polarização fez com que Lula voltasse, assumisse a liderança com aquela situação da justiça que o beneficiou. Porém, essa polarização já cumpriu com o seu papel e ela vai conseguir continuar ainda. Por quê? Porque a polarização, Nelson, ela alimenta os dois extremos, os dois exércitos, mas ela não ganha eleição. E a polarização, ela produz também um outro efeito, é o efeito da negativação, ou seja, da rejeição, porque existe uma diferença entre você ter um governo aprovado ou desaprovado e você ter uma desaprovação pessoal, que é a rejeição. Eleição em 2 turnos, o fundamental não é nem quanto você tem de aceitação, mas o quanto você tem de rejeição. Porque se você tiver uma rejeição alta demais, você vai produzir a sua derrota. Então, no atual estado da política brasileira, não há espaço real para uma terceira via? Acredito que não, Nelson. Esse espaço da terceira via poderia ter sido construído por Ciro Gomes, mas ele perdeu uma grande oportunidade de se articular melhor com os partidos, de se articular melhor, inclusive com os veículos de comunicação que sofreram com os dois lados e também pelo destempero emocional dele. Então, eu acho que ele perdeu a oportunidade. É um sujeito muito preparado e tudo, mas ele perdeu a oportunidade. Então, a escolha para o brasileiro, de forma geral, vai ser Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula. Eu acho que a terceira via não funciona hoje no Brasil. No Rio Grande do Norte, ela não existe porque existe uma candidatura majoritária e principal, que é da governadora, e uma candidatura que está surgindo agora, que poderá crescer ou não. Após isso aí, acho muito difícil. Então, a polarização, a terceira via no Rio Grande do Norte também é muito difícil de acontecer. Túlio, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Infelizmente, o diretor já mostrou o relógio algumas vezes, eu vou ter que encerrar o assunto. O nosso bate-papo tão bacana sobre política este ano, tanto local como nacional. Mas eu quero agradecer a você e devolvo a palavra para suas rápidas considerações finais. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Obrigado à Band, obrigado aos telespectadores. É sempre uma satisfação, estou sempre à disposição. Esse nosso inimigo chamado tempo é implacável, né? Já dizia Cazuza, o tempo não para e vamos a ele. Mas, mais uma vez, obrigado de coração pelo convite, Nelson. Muito obrigado pela verdadeira aula que você deu de política. Um grande abraço e até outra oportunidade. Se Deus quiser. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br.